E aí pessoal, me chamo Fernando e hoje eu tô aqui com meu amigo Emerson, que vocês já viram aqui em outros vídeos sobre irrigação no plantio de açaí. E hoje nós separamos várias perguntas que vocês mandaram pra gente no TikTok, no Instagram, nas caixas de perguntas, justamente para a gente esclarecer juntos aqui com o Emerson todas as dúvidas de vocês. Vamos falar hoje sobre como calcular a quantidade de água para o plantio de açaí, quando devemos começar a usar o sistema de irrigação no plantio de açaí, qual o melhor método que você pode utilizar de sistema de irrigação hoje no seu plantio e por que fazer a irrigação, considerando que você tem um plantio de açaí muito bonito, bem verdinho, saudável, para que fazer irrigação num plantio como esse? Então são essas 4 dúvidas que nós iremos responder hoje nesse vídeo. A primeira pergunta veio do João Paulo, que ele perguntou o seguinte: como calcular a quantidade de água que um pé de açaí precisa? Aqui a gente já conversou bastante, eu e o Emerson, sobre isso, e é interessante porque o açaí, infelizmente, é uma cultura que até hoje ainda é muito carente de informações. Tem muitos indicadores que o Emerson usa para poder projetar as irrigações para os seus clientes que, na verdade, faltam e que em outras culturas já existe. Uma delas, por exemplo, é o chamado KC, que é o coeficiente da cultura, né? Coeficiente de cultivo. Ele ajuda a ajustar a irrigação para a cultura, no caso do açaí. E isso não existe ainda. Exato. Então, na verdade, o que nós temos hoje são estimativas de demanda de água pelo açaizeiro. Exato. Se eu não me engano, até hoje é algo por volta de 100 a 120 litros, não é isso, Emerson? Exatamente. Se você for procurar na literatura, é isso que eles vão te recomendar, entendeu? Mas para a gente chegar nesse valor, o que é que acontece? A gente utiliza as estações meteorológicas, que existem várias aí pelo estado. Então você vai pegar uma mais próxima do local onde você vive, entendeu? Então lá ele vai te dar um valor de referência, de evapotranspiração, né? Que a gente chama de evapotranspiração de referência. Isso vai variar de 5 a 4,5, dependendo da região, a 6. Vamos pegar como um valor, por exemplo, para fim didático, um valor 5, né? 5 milímetros dia. É esse dado que a estação vai te dar. Que naquela região, a evapotranspirou 5 milímetros dia. Mas isso ele dá com uma cultura de referência, como a gente está falando. Para esse valor ser ajustado, como o meu amigo Fernando falou, eu teria que ter o KC da cultura, entendeu? Quero para mim chegar ao valor mais próximo possível. Mas como a gente pega um KC maior que existe hoje, é o do trigo, que é 1. Ou seja, se evapotranspirou 5 milímetros, vai continuar sendo 5 milímetros, entendeu? Então a gente toma como base esse daí, que é um valor mais alto que tem, que a gente se conhece hoje, entendeu? Então se uma determinada região evapotranspirou 5 milímetros, quer dizer o quê? 5 milímetros é igual a 5 litros de água por metro quadrado, entendeu? Ou seja, são 50 mil litros de água num hectare, entendeu? Ou seja, um pé de açaí de 5 por 5 ocupa uma área de 25 metros quadrados, vezes 5, daria 125 litros de água naquela área que ele está sendo ocupado, entendeu? Então, basicamente, é por aí que é feito o cálculo de volume diário. Então, basicamente, apesar de nós não termos essas informações que o Emerson está citando, a gente estima. Então, hoje nós temos algo próximo de 100 a 120 litros de água por dia como demanda do açaizeiro. Isso, inclusive, é que a própria Embrapa recomenda nos seus circulares técnicos, comunicados técnicos, algo próximo a isso. Então, você vai fazer, claro, os ajustes, né? Isso. Depende, por exemplo, tipo de solo, depende da tua região. Aí, uma vez definido o volume de água que eu vou precisar, né? Dependendo do solo, eu posso ou não irrigar todo dia, entendeu? Isso aí vai variar do meu manejo e do que eu tenho à disposição para me orientar nesse manejo de irrigação. Ou seja, solo arenoso retém pouca água, então praticamente eu vou ter que irrigar todo dia. Um solo argiloso já retém mais água, entendeu? Então eu tenho que ter métodos que me dê dados que me digam quando e quanto eu vou irrigar, entendeu? Ou seja, mas isso aí já é um assunto para outro vídeo. Bem, a segunda pergunta que a gente destacou aqui é a seguinte: quando devemos começar a usar a irrigação? E vocês mandaram várias perguntas que também se incluem nessa, como por exemplo, se o início do plantio de açaí for no inverno, pode começar a irrigar somente no verão? Outra, até quantos anos após o plantio do açaí a irrigação pode ser instalada? E outra é, a plantação de açaí, é necessário molhar todos os dias? Então bora responder a cada uma dessas perguntas aqui para vocês. Então, quando realmente devemos começar a irrigação do plantio de açaí? Gente, é interessante, muitas pessoas que vêm aqui conosco no Promudas, ou até mesmo com o Emerson, eles devem se perguntar o seguinte: olha, eu estou plantando no inverno e por conta disso minha irrigação só vou me preocupar lá para agosto. No caso aqui do Pará, no norte do Pará, nordeste do Pará para ser mais específico, a nossa chuva ela acontece entre dezembro,
vai até ali por volta de março, ainda com muita intensidade, muita frequência, e depois ela realmente tende a desaparecer. E aí você tem chuvas espaçadas. É geralmente nessa época que a pessoa, quando viu o açaizal sofrendo por causa da falta de água, liga para o Emerson. Só que isso, com certeza, é uma atitude muito, do ponto de vista de cultivo, errada. Porque a pessoa espera até o último momento para poder fazer a aquisição dos seus materiais. Inclusive até paga mais caro por conta disso, porque a demanda aumenta nessa época. Então, na realidade, como o Emerson já orientou várias vezes por aqui em outros vídeos, a irrigação tem que ser feita, na verdade, na época do inverno, quando você está se preparando para esperar o verão. Não, Emerson? Exatamente. Não necessariamente ela precisa ser instalada no inverno, né? Mas pelo menos você se programa, compra o seu material e guarda. Ah, eu não posso comprar tudo de uma vez? Beleza. A gente já trabalhou com cliente assim. Eu vou plantar o açaí agora no inverno, mas eu só vou instalar no final do inverno com transição para o verão. Por quê? Porque todo mundo sabe que a cultura do açaí não é uma cultura barata, entendeu? E a gente já fez estudo que a irrigação, ela é responsável por mais ou menos, dependendo dos casos, 50% a 52% desse custo. Entendeu? Custo total de implantação? O custo total de implantação. Mas é importante essa informação. Isso aí, depois eu vou repassar para o Fernando. A gente fez um estudo de coleta de dados para ver quanto que é a representatividade de cada operação num plantio de açaí. Preparo de área, adubação, muda. Aí o que acontece? É interessante que a cultura ainda te dá esse espaço para respirar, né? Vai se dispor de uma quantia de investimento. Aí, como a gente estava comentando, a pessoa se programa, a gente trabalha dessa forma também. Olha, Emerson, eu vou querer comprar a parte hidráulica esse mês. A pessoa vai lá, não, na hora. Leva para fazenda e entrega lá. Vou comprar a parte automatizada. Vai para lá. Uma vez que está todo o material lá, o cliente entra em contato, vamos montar? Vamos. Então a gente ajeita tudinho, a linha, e aí monta o sistema. A gente monta o sistema ainda nessa parte de transição, justamente por isso, para não ter uma pressão, né? Quando tu começa a trabalhar na correria e tem alguns contratempos, e o tempo passa e o verão sobe, e o cara quer água e é complicado, entendeu? Especificamente essa pergunta aqui vinda do Kazuaki, Emerson, até quantos anos após o plantio do açaí a irrigação pode ser instalada? Bom, essa aqui é uma pergunta bastante interessante também, porque veja bem, se eu tenho um açaizal produtivo, adulto, sem irrigação, a primeira coisa que vem na minha cabeça não tem por que eu irrigar se eu estou produzindo, entendeu? Eu poderia dizer o contrário, né, que eu trabalho com isso, mas não. A gente tem que se questionar, é uma questão bem simples, entendeu? E outra coisa, tem que avaliar aqui quanto eu estou produzindo, né? E a estimativa de quanto eu irei produzir após a instalação do sistema de irrigação. E depois ir para o bico da caneta e ver se essa produtividade que eu vou ter a mais, ela é viável para instalar ou não o sistema. Mas isso não impede de ser instalado em qualquer idade do plantio, entendeu? A gente já fez instalação de plantio com açaí de 7 anos já, entendeu? Só que aí eu pequei e não voltar lá para perguntar o tanto que aumentou a produtividade. Entendeu? Mas isso aí não é um limitante não, entendeu? Na minha visão, assim, em relação a essa pergunta, acredito eu que o ideal é você fazer a irrigação, claro, se você tiver condições financeiras para isso, viabilidade econômica, fazer desde o primeiro ano, inclusive antes mesmo das mudas serem plantadas. Exato. Isso seria o cenário ideal, caso todo mundo tivesse condições para poder fazer o investimento. Porque a irrigação, ela não é só para você aumentar a produtividade do plantio de açaí. É um seguro, né? Mas é um seguro. É como se fosse o seu cinto de segurança. Você não sofreu um acidente nunca, mas na hora que você sofrer, você quer que o cinto te segure. A mesma coisa é o açaí com a irrigação. Se você não tem irrigação, isso tem um verão muito forte, como já aconteceu aqui em Castanhal e região. 2015 é um verão famoso, porque muitos açaizais acabaram morrendo, mesmo aqueles adultos, que a gente, teoricamente, nunca espera que morram. Além disso, também perde produtividade, você perde muitos frutos por causa da seca. Então, na minha concepção, se todo mundo tivesse a condição, seria desde o começo do plantio. Aliás, antes mesmo do plantio das mudas, porque você garante que elas vão receber o aporte de água necessário, quando necessário. Exatamente. A gente tem casos aí, a gente falou até no outro vídeo, a cliente nossa se atrasou na programação dela, de 6 mil touceiras que foram plantadas, ela perdeu 3 mil, ou seja, foi 50%, né? 50% de perda, entendeu? Então é complicado. Agora, perguntas relacionadas ao método de irrigação. Qual o sistema de irrigação mais eficiente para o plantio de açaí? Qual a melhor irrigação? Gotejamento ou bailarina? Qual o melhor método de irrigação? E por fim, qual o melhor bico para irrigação? Todas essas a gente pode juntar na seguinte pergunta: qual o melhor método de irrigação para o plantio de açaí? E gente, aqui vale ressaltar uma coisa:
Quando nós falamos método de irrigação, é importante que você saiba que, tecnicamente, método, existem basicamente 4 métodos. O irrigação por aspersão, o método de irrigação por superfície, o método de irrigação subterrânea, né? Subsuperficial, o pessoal chama. Exato. Ou o método de irrigação Localizada, né? localizada. Só que dentro de cada um desses métodos existem os sistemas de irrigação. Sistemas por aspersão convencional, sistema por aspersão autopropelido. Então existem vários sistemas. Pivô central. Então, vamos responder baseado nisso, tá? Saibam que de cada método existem vários sistemas. O que nós vamos falar aqui é o sistema mais interessante. Então, na realidade, aqui na nossa região do Nordeste Paraense, a irrigação mais frequente, e corrija se eu estiver errado, Emerson, mas é a de microaspersão. Ou seja, é aquela que usa o método de irrigação localizada. Por conta disso, muitas pessoas, ao considerarem plantar açaí, a primeira coisa que vem à cabeça delas é: vou usar o sistema de microaspersão porque é a melhor. Mas, Emerson, do teu ponto de vista, da tua experiência já com irrigação, em vários plantios de açaí, em vários cenários inclusive, é realmente o melhor sistema de irrigação? Esse é um questionamento que provoca bastante discussão no pessoal que mexe com irrigação aí. Tem um pessoal que vai defender microaspersão, tem um pessoal que vai defender a aspersão convencional. Vamos falar de vantagens e desvantagens, né? Que aí a pessoa que vai optar pelo sistema vai botar na balança e vai tomar sua decisão. Mas em termo técnico, microaspersão, a eficiência 85%, eficiência muito boa. Aspersão convencional, 75%, entendeu? Então por aí já tem uma diferença. Por aí a microaspersão já levou vantagem. Ambos os sistemas, eles apresentam vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui pela microaspersão. Vamos lá. Vantagem dele, como a gente já comentou, eficiência lá em cima, entendeu? Consigo ter tubulações com diâmetros menores, entendeu? Justamente pela essa distribuição de água, né? Não ser um volume tão alto que vai passar pelas linhas laterais. Consigo trabalhar uma FERT com mais eficiência também. A FERT que o Emerson fala é em relação à adubação por meio da irrigação. Exato, a FERT irrigação. Aí temos como desvantagem, eu não diria muito bem uma desvantagem, mas que dependendo da fonte de água. Isso, da fonte de água, principalmente, né? Fonte de água de poço, se o poço der bom, ótimo, perfeito, não vou ter problema com entupimento. Mas, como a agricultura não é exata, a gente tem sistema com poço que foi cavado num dia, a gente trabalhou com ele até numa semana depois, nunca puxou uma terra. E tem poço que tem 5 anos puxando terra e nunca parou, entendeu? Então é complicado. E como o bocal da microaspersão, ele começa de 0,9 chegando até a 1,5 no máximo por aí, então é muito pequeno, entendeu? Então qualquer resíduo sólido acaba entupindo o sistema, né? E aí é complicado, que para te perceber isso em campo, vai demorar vários dias, né? Até tu ver a planta começar a murchar, se tu não tiver gente rodando com atividade ou só vistoriando mesmo, tu acaba não percebendo, entendeu? Aí o que isso implica? A gente vai ter que investir um sistema de filtragem mais robusto. Hoje o sistema de filtragem mais robusto se torna um pouco mais oneroso. Tem um sistema de filtragem de disco, de tela, de areia e por aí vai. Outro problema que ocorre muito em sistema de irrigação por microaspersão é corte de mangueira. Na hora de fazer o manejo ali com a roçadeira costal, geralmente o pessoal usa a roçadeira costal para fazer o vulgarmente chamado o pé do açaí, né? Fazer a linha. Aí sai cortando mangueira torta e à direita, entendeu? Mesmo com cuidado, vão acabar cortando, entendeu? Dá para contornar isso? Dá. Ao invés da lâmina, a gente já orienta a utilizar o fio, né? Uhum. O fio não corta a mangueira, mas se pegar no microtubo do aspersor, saca. Entendeu? Então tem esses fatores aí, que nem tudo é mil maravilhas, entendeu? Aí vamos comparar aqui com um sistema de aspersão convencional. A gente está utilizando nos nossos projetos um bico aí de 2,5 milímetros por 2, né? Esses são 2 bocais. Vamos falar um pouco das vantagens dele. O corte de mangueira já não vai existir, porque é feito todo com tubulação, entendeu? Então fica tudo enterrado. O que vai ficar para fora mesmo só é o tubo de 32 milímetros com o aspersor na ponta dele. Sistema de entupimento também não vou ter. O fato do bocal dele ter 2,5 milímetros um e 2 milímetros o outro, o resíduo sólido tem que ser bastante grande para causar um entupimento aí. Então é quase que impossível chegar a entupir um bocal desse. Desvantagem, vai se tornar um pouco mais caro por conta de que vai pegar mais tubulação de PVC. Mas hoje em dia muitos produtores já estão optando pela aspersão convencional, justamente por não querer ter esse trabalho a mais, né? Uma certa dor de cabeça
quando chega a parte do verão. Na realidade, gente, não existe necessariamente um melhor método de irrigação para o plantio de açaí. Isso porque vai existir situações onde o proprietário, o produtor, ele vai aceitar aquelas desvantagens devido às vantagens que aquele sistema apresenta. Ou então ele vai abrir mão de outro sistema por causa que ele não quer aquelas desvantagens, mesmo que ele seja aquele mais eficiente. Então existem vários métodos de irrigação, vários sistemas de irrigação hoje no plantio de açaí, gotejamento, microaspersão, aspersão convencional, como isso falou que está sendo utilizado. Então cada produtor, na verdade, tem que olhar a sua realidade, ver os seus recursos, inclusive os recursos financeiros, recurso hídrico, de onde vem a água, ver a questão do seu solo e a partir daí, a partir inclusive de uma conversa diretamente com o projetista, tomar a decisão de quais são as vantagens e as desvantagens que ele vai estar disposto a aceitar dentro do seu plantio de açaí. Porque eu te garanto, pode procurar o melhor sistema, ele não será perfeito. Vai ter sempre desvantagens e você precisa ter conhecimento delas para poder tomar a decisão de qual sistema você vai utilizar. Só para concluir aqui esse bloco aqui, tem uma pergunta aqui: qual é o melhor bico para irrigação? Do Arthur Galeno. Essa pergunta aqui, como a gente já explicou antes, como a gente trabalha com volume, não existe um bico. Não, esse aqui bico é para açaí. O melhor para irrigação de açaí é esse bico aqui. Tem muito esse questionamento. Tem muito esse questionamento. Deixa eu te explicar de uma forma. Se eu for um projetista interessado mais em te vender material, eu vou te recomendar um bico de 100 litros por hora. Por quê? Por quê? Porque com 100 litros por hora, se tu tiver uma bomba de 40 mil litros d'água por hora, tu só vai conseguir irrigar 400 bicos. 400 vezes os 100, 40 mil litros, né? Só para fim de entendimento. Ou seja, 1 hectare por vez. Se tu tiver 10 hectares, eu vou ter que dividir a tua área em 10 seções de 1 hectare. Ou seja, eu vou te vender 10 válvulas, eu vou te vender 10 solenoides, entendeu? Eu vou te vender mais microtubo, mais conexão e por aí vai. Ou eu posso usar um bico de 50 e irrigar 2 hectares por vez e dividir o teu talhão, a tua área toda em 5 seções de 2 hectares, entendeu? Aí eu compenso no tempo. Ao invés de eu deixar 1 hora em cada, eu deixo 2 horas para compensar o volume, entendeu? E dessa forma, o custo com materiais fica muito menor. O custo cai, com certeza. O volume de água não vai mudar, entendeu? Essa é uma questão bem interessante de falar. Ou seja, tu vai continuar com as mesmas 10 horas de funcionamento. A única diferença é que tu vai ter 5 setores funcionando com 2 horas em cada um, ao invés de 10 com 1 hora em cada. Entendeu? Então eu vou reduzir conexão, eu vou reduzir válvula, eu vou reduzir solenoide, vou reduzir microtubo e por aí vai. Toda essa questão de manejo, ela faz parte do dimensionamento que o Emerson faz durante o planejamento da irrigação junto com o cliente, junto com o produtor. Ele vai mostrar, por exemplo, as vantagens de você dividir o seu plantio em vários talhões menores ou então agrupar eles em vários talhões maiores. Quais são os custos adicionais de cada decisão dessa? Quais são os custos que você vai ter se você vai utilizar mais talhões ou menos talhões, e no final das contas, você toma a decisão por qual cenário, qual estratégia você quer adotar no seu plantio de açaí. Mas como ele falou, você pode muito bem aumentar seus custos de implantação com uma simples decisão de usar um bico maior ou menor. Não existe o bico perfeito para o açaí, para a pimenta do reino, para a acerola. O que existe é um dimensionamento, é um planejamento. Atender a demanda hídrica, né? De atender a demanda hídrica, no final das contas, que é o que a gente quer com a irrigação. Porque se existisse um bico universal, aí tu não teria... Pra nem de projetista, quase. Não, na verdade tu não teria bico com diferentes vazões, entendeu? Exatamente. Então cada vazão atende uma realidade e um projeto para que ele vai ser aplicado, entendeu? Exatamente. Essa aqui foi mandada especificamente pelo William Guedes. Foi o seguinte: por que fazer essa irrigação, visto que as árvores estão bem verdes e o solo está bem úmido? Lá no Instagram, gente, nós postamos um vídeo, inclusive foi o Emerson que nos mandou. As palmeiras, os açaizeiras, vocês podem ver que estão bem verdinhas, estão bem bonitas. E o Emerson até me esclareceu que, na verdade, esse vídeo foi feito durante o inverno e por conta disso as plantas estão bonitonas. Mas, agora que estamos em pleno setembro, é muito provável que essa planta esteja já com uma outra aparência atualmente. E aproveitando essa pergunta, eu quero incluir aqui a pergunta feita pelo Emerson Dorcínio, que perguntou o seguinte: quantos hectares está sendo irrigado nesse projeto? E também perguntou qual o nome da empresa que está fazendo esse projeto de irrigação. E a empresa que está realizando esse projeto é a empresa chamada Produzir, que por acaso é a empresa do Emerson. É ele quem faz o projeto e a execução de vários sistemas de irrigação hoje estabelecidos aqui na região de Castanhal e arredores. Inclusive de vários tamanhos. Emerson, inclusive, esse projeto teve quantos hectares? Foram 12 hectares e meio.
12 hectares. E aí, como ele queria diminuir o custo, todo mundo quer diminuir o custo, lógico, ele perguntou pra gente se a gente poderia utilizar a mesma bomba e depois trocar por uma outra. Eu falei que, quando a gente viu a vazão, eu falei, ó, tem, mas aí a tua bomba vai ficar funcionando muito tempo consecutivo, entendeu? Ele falou, não tem problema, entendeu? Então a gente ajusta o projeto de acordo com a realidade do produtor ou com a necessidade que ele tem, do recurso que ele tem em mãos. A gente senta, conversa e ajusta para ficar da melhor forma possível, ficar bom para todo mundo, entendeu? Como no caso dele lá, foi dividido justamente pela questão de bomba que ele tinha, entendeu? 8 setores. Só que quando a demanda do açaí hídrico aumentar, vai ser trocado um conjunto motobomba, entendeu? E será aberto 2 setores por vez, entendeu? Tendo em vista que a vazão vai aumentar, a demanda também vai aumentar, aí a bomba dele já não vai conseguir suprir a necessidade hídrica diária do plantio dele. Emerson, até aproveitar essa pergunta, qual é o tamanho médio das áreas hoje que tu tem atendido de plantio de açaí aqui na região? Nós temos aqui, no caso, 2,5 hectares, que é uma área que até onde eu vejo nossos clientes aqui, é uma área relativamente pequena, né? Tem área, plantios hoje que são aí dezenas e dezenas de hectares, às vezes até centenas. Isso. O que tu pode dizer pra gente em relação ao tamanho de áreas que tu tem atendido hoje? A gente já atendeu áreas de 50 hectares, de 35, 40, mas se eu for colocar uma média, sempre vai ficar nessa faixa aí, 25, de 25 a 30, de 20, entendeu? 12,5 também, parece muito, de 12, 10 hectares, entendeu? Justamente por isso, porque quando o cliente faz o orçamento, na verdade, às vezes ele vem com um plano de plantar 50, mas quando a gente parte para o orçamento, o estudo, ele vê, aí ele falou, opa, aqui vai dar para me plantar só os 25 mesmo, entendeu? Não que ele não vá plantar mais, entendeu? Tipo, tem casos que a gente planta 25 no ano, 25 no outro, e depois planta mais 25, entendeu? E por aí vai, entendeu? Até se consolidar todo o projeto. Exatamente. Bem, então voltando à pergunta, por que fazer essa irrigação, visto que as árvores estão aparentemente saudáveis, Emerson? Bom, é como tu comentou agora há pouco, né? Geralmente, o cliente, na maioria das vezes, ou ele vai fazer, montar o sistema de irrigação quando o verão mesmo já está forte, né? Ou no caso dele, como a gente se programou, no período de transição, de inverno para verão, né? Quando as chuvas já estão mais espaçadas, mas não deixa de chover, pelo menos uma vez por semana, entendeu? E então, o plantio dele estava numa situação confortável em termo hídrico, entendeu? Então as plantas estavam bem viçosas, de fato, entendeu? Estavam verde, mas aí ele não estava preocupado naquele momento, ele já estava preocupado mais para frente. Emerson, aliás, quantos anos tem aquele plantio? Aquele plantio lá, ele é diversificado, porque quando ele comprou, quando ele comprou, ele já tinha uma área com 2 anos e plantou mais uma área nova agora lá, ano passado. Todas em estágio, então, vegetativo ainda. Exato, todas estão em estágio vegetativo ainda. Não estão produzindo frutos e por conta de demanda relativamente menor do que aquela que vai ter no futuro. Exatamente. Então a irrigação tem que ser feita mesmo quando o plantio está saudável. Mesmo quando o plantio aparentemente não demanda a água por meio da irrigação. Porque, de novo, assim como nós respondemos anteriormente, pode ser que venha um verão forte e que infelizmente as suas plantas passem desse cenário, que ela está linda e maravilhosa, para um cenário onde ela vai estar toda seca, abortando seus cachos e dando prejuízo a você, produtor. Então a irrigação, como já falamos aqui, é um seguro, é um cinto de segurança, é um airbag que você nunca quer utilizar, mas que infelizmente tem que ter. Tem que ter, porque uma hora ou outra é muito provável, não no caso dos acidentes, mas no caso agora da irrigação, que você vai ter que sim que utilizar. Gente, eu espero que nós tenhamos ajudado você a esclarecer algumas dúvidas sobre irrigação que vocês sempre nos mandam aqui por meio dos nossos perfis do Promudas. Eu agradeço muito ao meu amigo Emerson, que inclusive, para quem não sabe, se formou comigo aqui no Instituto Federal e que tem desempenhado trabalhos aí de excelente qualidade, felizmente tendo tido bons retornos dos clientes que tenham recomendado a ele sobre os projetos de irrigação. Não se esqueça de seguir o Emerson no arroba dele aqui. Quiser entrar em contato, você pode utilizar também esse telefone WhatsApp que nós vamos deixar aqui para poder você falar diretamente com ele. Vamos fazer próximos vídeos, então continue nos mandando perguntas sobre irrigação que o Emerson vai estar aqui conosco para poder esclarecê-las. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí, mais uma vez obrigado pelo Promudas aqui, meu amigo Fernando. E nosso escritório está localizado aqui na Kazumoyama, nos Altos, próximo à Academia Gaia. Eu me chamo Fernando, este é o Emerson e te vejo no próximo vídeo.